Alguns anos atrás eu assisti o documentário Electric Boogaloo, a história da Cannon Filmes. Um documentário muito bom que fala da trajetória de uma das empresas mais malucas do cinema, que fez muito filme trash de gênero nos anos 80. Naturalmente eu quis assistir muitos dos filmes mencionados no documentário, coloquei na watchlist, e agora estamos aqui no projeto watchlist de Cyborg, o Dragão do Futuro. O título em inglês já é meio absurdo porque a personagem da Cyborg em si não faz muita coisa no filme, mas em português é mais engraçado porque parece que só meteram um dragão do futuro pra tentar associar com o Grande Dragão Branco, que também estrela o Van Damme, que foi um sucesso. Mas é isso, eu sou Oswaldo Marque, esse é o Projeto Watchlist, e hoje é Cyborg, o Dragão do Futuro. A história da Cannon é bem peculiar, mas pra fazer um resumo da coisa, eles produziram muito filme B, muito rápido nos anos 80, no final da década eles já estavam à beira da falência, mas ainda assim eles tinham dois projetos grandes rolando. Um era um live action do Homem-Aranha, e o outro uma continuação do Mestres do Universo, o filme do He-Man que eles lançaram em 87. Os dois iam ser dirigidos simultaneamente pelo Albert Pyun. Mas por conta dos problemas financeiros, eles perderam os direitos das duas franquias durante a pré-produção, mas aí eles só pegaram os elementos que já estavam prontos para os dois filmes e falaram pro Albert Pyun juntar os dois em um roteiro novo. E daí que surge Cyborg Dragão do Futuro, que é um filme pós-apocalíptico, que eu diria que é um Mad Max com desconto estrelando Van Damme. E apesar do filme ter lucrado nas bilheterias, ele foi o último filme dessa era anos 80 da Cannon, antes dos dois donos da empresa declararem falência e venderem a produtora para outra pessoa. E Cyborg foi exatamente o que eu achei que fosse, um filme de ação bem trash. O filme se passa em um mundo que foi desolado, começa com uma narração falando que aconteceu todo tipo de apocalipse possível. Teve guerra, teve genocídio, depois teve uma peste que devastou tudo. E aí tem um grupo de cientistas que está desenvolvendo uma cura para essa peste para restaurar o mundo. O que pra mim já começa meio errado, porque a peste é só um dos problemas, né? Foi o último que chegou ali. Os caras arranjarem uma cura pra essa doença não vai exatamente desfazer tudo que as guerras fizeram pra destruir o mundo, né? Mas eu acho que é um começo, né? Melhor do que não fazer nada. Então o que rola aqui é que tem essa personagem, a Cyborg Pearl, que tem que chegar até a cidade onde os médicos estão, porque ela tem uma informação crucial pra dar pra eles que vai possibilitar de fazerem a cura. Só que ela tá sendo caçada pelo vilão, esse cara malvadão aqui chamado Fender. Ele lidera um grupo de piratas sanguinários e ele quer atrapalhar esses planos porque ele gosta do mundo caótico do jeito que tá. A Cyborg é capturada pelos piratas e um mercenário chamado Van Damme entra numa busca atrás deles. Não é porque ele quer salvar a Cyborg, isso é só uma consequência. O que ele quer mesmo é o que todo herói de filme de ação dos anos 80 quer. Ele quer se vingar do vilão que matou a família dele. Pelas imagens e clipes que vocês viram aqui, já deu pra ter uma noção de quão trash esse filme é, mas mesmo assim eu acho que tem algumas coisas bem feitas aqui. A primeira delas é quando ele usa as pinturas em mating para mostrar o mundo pós-apocalíptico. Acho que tem só umas duas dessas no filme, uma no começo e uma mais pro final, mas é um visual legal. A mesma coisa acontece com a Cyborg. Na maior parte do tempo, ela é a atriz, normal, mas tem uma cena no começo que ela arranca o cabelo fora para mostrar os circuitos da cabeça dela, que tem um efeito bem maneirinho ali também, que é convincente. A fotografia é ocasionalmente legal, principalmente quando eles vão fazer uns cenários ou uns planos que são mais elaborados, mais sombrios, tem um uso de luz diferente ali. E a arte é maneira também. Eles construíram, ou encontraram, né, vários cenários que são tipo umas carcaças de prédio abandonada ou navio enferrujado no meio do nada, que acabam funcionando nesse mundo pós-apocalíptico. O começo eu acho que é o mais elaborado, que são as ruas de uma cidade destruída, que tem umas pessoas crucificadas ali decorando o cenário, o que na real acaba sendo relevante pra trama, porque é o modo de execução dos piratas, eles fazem a mesma coisa com o Van Damme mais tarde, num momento chave do filme. Então tem algumas coisas do visual que funcionam bem ali, mas também não é tudo. Acho que a pior coisa é que o filme não passa muito esse visual de pós-apocalipse, desolado. Tem uma parte que eles vão passar pelas terras desoladas, que inclusive eu acho ótimo que tem uma plaquinha ali escrito Wasteland, do tipo, depois que o mundo acabou e essa área ficou conhecida como a Terra Desolada, alguém achou legal criar uma sinalização, colocar uma plaquinha com uma seta ali pra indicar o caminho. Por que não, né? Mas aí essas terras desoladas é só uma floresta aleatória qualquer que não parece muito desolada assim, parece ser uma floresta normal. O Van Damme e a amiga que colou com ele na jornada passam por essas terras desoladas como um atalho, o que é uma justificativa muito fraca do roteiro,
roteiro pra uma trama que não faz muito sentido. Porque ok, a gente tem esses dois grupos de personagem que estão indo pro mesmo lugar. Fender e seus piratas que estão indo de barco, que é mais rápido, e Van Damme e a amiga que estão indo a pé. E o Van Damme sempre consegue chegar antes dos caras nos lugares, é tipo o Dick Vigarista colocando armadilha na corrida maluca. Esse filme é cheio de escolhas peculiares e pra mim uma das mais aleatórias é que quase todos os personagens têm nomes temáticos de marca de instrumento musical. Eu não tenho ideia do porquê, porque o filme não tem temática de música nenhuma. Isso faria muito mais sentido no Ruas de Fogo, que eu falei no último vídeo, do que nesse filme. Mas eu também vi que na visão original do Albert Pyun era pra trilha sonora desse filme ser só rock, então talvez seja por causa disso. O protagonista então se chama Gibson Rickenbacker, que são duas marcas de guitarra, o vilão se chama Fender, outra marca de guitarra, a ciborgue se chama Pearl, que é uma marca de bateria, o guarda-costa dela no começo do filme é o Marshall, que é uma marca de amplificador. Então isso tudo existe na versão final do filme sem muito motivo, e eu acho ótimo. O vilão é extremamente caricato e eu acho que é uma das partes mais engraçadas do filme, eu não sei se foi intencional ou não. O objetivo dele é muito simples, ele é um cara malvado que quer manter o mundo no apocalipse porque ele gosta do apocalipse, e é só isso mesmo. Ele foi interpretado pelo Vincent Clean, que era um surfista neozelandês, que eu não sei nem como ele chegou nessa produção, mas ele até que manda bem, porque é um personagem ameaçador e que tem uma presença boa na trama. Só que ele foi redublado na pós, com uma voz que, pelo que parece, pelo que eu li, foi modificada no estúdio pra ficar mais grave. Então tudo que o personagem fala acaba soando igual um desenho animado e é obviamente dublado ali, e é muito engraçado. Eu acho ótimo que o Gibson tá nessa vingança da vida dele, mas o Fender não sabe nem quem ele é. Ele só descobre a motivação do Van Damme no final do filme. É meio parecido com o Bison no filme do Street Fighter também, se parar pra pensar. Pra mim, era só terça-feira. E tem um outro traço de caracterização do personagem, né, do Fender, que ele tem olhos muito azuis que vão além do natural. Ele tá sempre andando de óculos escuro por aí, mas o filme adora mostrar ele tirando o óculos e encarando a câmera pra mostrar o olho dele. Ele faz isso várias vezes no filme. A Pearl, a ciborgue, é uma personagem mais aleatória, ela só existe pra ter alguma motivação na trama que não seja só ação genérica. E tudo da história dela é mal desenvolvido. Ela ser um ciborgue não faz diferença nenhuma pra trama, a informação super importante que ela precisa levar de um lado pro outro nem é dita o que é, só falam que é a informação que vai curar a peste, leva pra lá, foda-se. Peste é essa que mal aparece no filme também. Todo mundo menciona a doença o tempo todo, mas ninguém aparece doente de fato. Só um figurante, uma vez, em uma cena por uns 2 segundos. Então não dá pra você sentir muito o impacto dessa doença e nem a urgência que tem pra achar a cura pra essa parada. A ciborgue também tem uns flashbacks que contam a história dela, como ela virou uma ciborgue, qual é a missão e tudo mais, mas sério, tudo isso é muito inútil. Porque o que é principal aqui é a história do Van Damme, que é uma das várias tentativas que eu já vi de fazer um anti-herói cínico estilo Mad Max, que só anda sozinho por aí, que fala pouco e que não tá preocupado em fazer necessariamente a coisa certa. Nesse filme ele só quer saber da vingança dele. A gente vai descobrindo a história do Van Damme ao longo do filme com uns flashbacks bem espaçados. No começo, quando eles começam a acontecer, inclusive, é uma montagem confusa que na hora nem parece muito que é um flashback. Mas pelo menos o visual do Van Damme tá diferente no tempo presente e no flashback, então dá sempre pra saber por causa disso. Quando o Van Damme tá de peruca parecendo o Van Damme na banda grunge, é porque é passado. A história dele não é nada muito original, ele era um mercenário que decidiu largar as armas e viver uma vida pacata com uma mulher e a família dela, mas aí o Fender apareceu e passou a faca em todo mundo. O visual do Fender, inclusive, também muda do flashback pro presente. No presente ele é mais monstruoso, o que funciona, mostra uma evolução do personagem ali. Tem um momento no fim do segundo ato, quando o Fender e o Gibson finalmente se encontram em uma prainha pós-apocalíptica ali, que o Fender senta o Van Damme na porrada e pendura ele pra ser crucificado. Nessa cena que tem uma montagem boa que finalmente conta a história dos flashbacks pra gente, intercalando com ele quebrando a cruz pra tentar escapar. É como se fosse uma lembrança chegando ali que dá força pra ele conseguir fazer essa fuga, mais ou menos, né, porque ele ainda precisa da ajuda da amiga dele. E é um bom momento dramático ali da história também, quando o personagem tá no seu pior, pra gente finalmente ver a história do flashback dele por completo. E aí tem também a personagem da menina, que eu não sei se era uma irmã ou uma filha enteada do Van Damme, mas é a menina da família que o Van Damme estabeleceu ali, que foi sequestrada pelo Fender muito tempo atrás e agora faz parte da gangue dele. O Van Damme reconhece ela por causa de um colar que ele usava e deu pra ela no passado, isso é bem estabelecido na trama, e eventualmente acontece o óbvio que ela reconhece o Van Damme e se
vira contra o Fender pra ajudar ele na luta final. É uma parada clichê, mas que funciona. Tem também a personagem da mina que acompanha o Van Damme. Ela é o contraponto dele ali na trama principal, porque ela quer salvar a Cyborg porque é a coisa certa a se fazer, porque tem que salvar o mundo, achar a cura, tudo mais. Então é um personagem necessário pra ajudar a guiar o protagonista nessa jornada e também pra dar uns momentos que humanizam mais o protagonista anti-herói ali. O que eu achei surpreendente é que ela tem tudo pra ser um interesse romântico, mas no final ela morre em um momento de coreografia bem esquisito que vem do nada e sem muita cerimônia. O resto dos personagens aqui são os piratas do Fender, que não têm caracterização nenhuma, acho que são poucos os que realmente têm falas no filme. O que eles têm de caracterização é que todos eles adoram amolar faca. É quase um evento no barco que eles roubam, todo mundo se junta ali embaixo pra amolar faca junto. Isso parece até ser metáfora pra alguma coisa, né? Mas eu gosto que pelo menos eles têm uma caracterização visual maneira ali, e que dá pra acompanhar quem eles são, ou pelo menos alguns deles, ao longo do filme. Isso foi obviamente parte da pré-produção do Mestres do Universo que estava rolando, porque muitos deles se vestem igual bárbaros de um filme medieval ou de fantasia. Mas também tem aquela vibe de Mad Max com desconto, as roupas esquisitas, os trapos, os apetrechos. A direção das cenas de ação, inclusive, é boa em estabelecer cada um desses vilões. Dá uma noção espacial legal de quem tá onde, do que tá acontecendo e quantas pessoas estão ali contra o Van Damme, e até cria uma tensão no estilo Sergio Leone, dando um close em cada figurante presente ali antes da ação acontecer. Muitos desses piratas são só pessoas de máscara ou com um pano na cara, o que não é muito marcante, mas tá lá porque eles estavam reciclando atores pra fazer vários piratas diferentes. Mas tem uns ali que são mais notáveis, que ficam marcados no visual. Tipo o cara que parece que tá vestido de Conan o Bárbaro, ou o outro maluco que é o bombado de mullet, ou o cara da sombreira peluda que tem uma luta enorme com o Van Damme na metade do filme. Isso, aliás, é legal, que apesar do Gibson ser um herói de ação, ele não é uma máquina de matar invencível. Tem cenas que ele tá indo contra um capanga só, que ele demora muito pra vencer do cara, ele apanha também, dá um trabalho, dá pra ver que o personagem tá cansando. Inclusive a primeira derrota que ele tem contra o Fender é porque os malucos venceram no cansaço, porque ele teve que ficar muitas horas lutando com todos eles ali seguido. E eu acho essas cenas de ação muito bem feitas. Tem uma emboscada por uns bandidos aleatórios mais cedo no filme, que é um momento bem divertido, com direito a bonecão caindo do prédio em cima da câmera, isso é irado. E são cenas que aproveitam também o próprio Van Damme. Aqui ele tá fazendo todas aquelas manobras tradicionais dele, várias vezes, os chutes na cara girando, as artes marciais. Tem muitas coreografias boas de luta nesse filme, e tem até a cena do esgoto, que o Van Damme embosca o maluco fazendo aquele espacate tradicional dele pra se prender na parede em cima do cara. Isso é a cena mais Van Damme que eu já vi em algum filme de ação. Isso tem motivo também porque o próprio Van Damme que editou o filme. Reza a lenda que a visão original que o Albert Pyun tinha do filme era para ser uma coisa meio conceitão, em preto e branco, sem diálogo, com a trilha sonora de rock de fundo, como eu disse, o que foi obviamente vetado pelos produtores. Ele ainda chegou a fazer uma versão do diretor, que era maior e tinha outros focos na trama, ainda tinha alguns elementos que ele queria colocar ali, mas os produtores também não gostaram dela, e aí o Van Damme ofereceu para editar o filme, e por isso a gente acaba tendo esse filme que é centrado em cenas de ação. A versão do diretor foi lançada anos depois, mas eu só assisti a versão original para fazer esse vídeo. Mas tem uma coisa que me incomoda na versão original, que é a montagem feita para esquivar da violência. Parece que esse filme sofreu a mesma coisa que os filmes slasher sofriam nos anos 80, que a MPAA picotou o filme todo para tirar as cenas mais violentas para dar uma classificação de 16 anos para ele. Então tem algumas lutas que a conclusão parece que foi deixada de fora. O Van Damme tá batendo num cara e aí do nada chegou outro cara para lutar com ele e o cara anterior só desaparece. Ou tem uns cortes esquisitos bem na hora que o Van Damme ou que outro personagem vai matar alguém. Tem um bizarro no final do filme que a amiga do Van Damme corta a cabeça de um maluco com a faca e tem um plano que pisca por 1 segundo, não dá nem pra ver direito. Parece mensagem subliminar da Jequiti, tá ligado? Mas aí pausando, tu vê que eles fizeram todo um efeito estilo filme slasher com cabeça falsa sendo cortada ali, mas isso mal tá no filme. O máximo de violência sangrenta que tem é quando essa mesma personagem corta a mão de uma pirata mulher que tá lutando com ela. Tem um efeito legal ali inicialmente, mas depois que a pirata cai no chão, fica meio zoado, porque dá pra ver óbvio ali onde tá a mão de verdade da atriz e só meteram um aplique em cima dela. O filme termina com a luta climática do Fender contra o Gibson, que infelizmente não é um duelo de guitarra, né? E é um momento bem legal do filme, apesar da dublagem esquisita do Fender. Termina com o Gibson chutando ele num gancho que tava ali conveniente na parede, e eu acho que todo esse cenário é muito legal, a ambientação da cidade destruída que fizeram.
Tem uma cara de cidade cenográfica, de ser falso, mas assim, eu acho bonitinho, eu acho que é um cenário legal ali, uma luta épica debaixo da chuva, com trovões e tudo mais. O filme termina com o Van Damme adotando a persona Mad Max ali mesmo e falando: vou vagar por aí porque tem mais gente que precisa da minha ajuda, etc, etc, essa coisa de sempre. Inclusive, parece uma deixa pra continuação, e o filme teve, surpreendentemente. Ele teve tipo 2 ou 3 continuações, uma delas tem a Angelina Jolie, mas se eu não me engano, nenhuma tem o Van Damme. E no final, esse Cyborg consegue entregar a informação lá pro médico pra fazer a cura da peste, mas aí o filme termina com uma frase tão cafona que não faz sentido nenhum, que eu achei muito estúpido, que ela só vira e fala: acho que o Van Damme é a verdadeira cura que o nosso mundo precisa. Pera, o quê? E aquele figurante que tava morrendo cheio de pereba na cara lá no começo do filme? O Van Damme vai fazer o quê? Vai chutar a doença pra fora dele? Porra, Cyborg, acho que tu pegou chuva demais no final do filme, hein? Deu um curto aí, porque tá falando merda. Mas, cara, Cyborg é um filme muito simples que, é sério, acho que nem tem muito o que falar mais dele, porque a trama é muito básica e ele é basicamente só cena de ação, cena de luta, que, como eu disse, são bem feitas e vale a pena ver. Como uma boa trecheira da Canon anos 80, ele é um filme que não faz sentido nenhum e não é um filme lá muito bom. Mas eu achei um filme divertido. Deve ser um filme legal de juntar a galera pra assistir só pra ver as coisas aleatórias rolando, pra ver as cenas de ação mirabolantes, pra ver o Van Damme pulando dando chute por aí. Nisso eu acho que ele tem o seu valor. Pelo que a galera tava falando nos comentários do último vídeo, eu achei que eu fosse sofrer mais, que fosse ser um filme mais chato, mas acabou que não foi o caso. Espero que continue saindo filmes trash de ação anos 80 aqui. Ok, chegou a hora de gravar o próximo sorteio de filme. Mas eu também vou avisar que talvez o vídeo da semana que vem não seja esse filme. Eu tô querendo fazer um vídeo sobre episódios bizarros de Star Trek, a série original dos anos 60. É um tema que eu já tava pra falar aqui no canal pessoal faz um tempo. Ou nessa semana, ou na próxima. Em algum momento vai aparecer esse vídeo ao invés do Projeto Watchlist aqui, mas... enfim, vamos sortear o próximo filme pra ver o que é. Que porra é essa? Krakatoa. É um filme de 1968. Isso parece ser um daqueles filmes clássicos de desastre dos anos 60, 70, estilo Aventura Poseidon ou aquele filme do Prédio do Inferno que me fugiu o nome agora. Mas é interessante. Krakatoa, nem lembrava que isso estava na minha watchlist.